Então este é o primeiro vídeo desta segunda metade do semestre, e neste conjunto de vídeos basicamente eu vou abordar algumas funcionalidades, tecnologias web um bocadinho mais avançadas do que aquelas que são cobertas em tecnologias da internet e das quais vocês podem tirar proveito nos vossos projetos de identidade na web. O primeiro tópico é sobre animação com CSS. E vai estar dividido em dois vídeos, um sobre transições CSS e um outro sobre animação CSS. São duas. Ambas as funcionalidades servem para animar coisas, mas em CSS têm designações ligeiramente diferentes e casos de uso também ligeiramente diferentes. Vamos começar então com transições CSS. As transições CSS e as animações também em geral vão-nos permitir fazer este tipo de coisas que nós podemos ver aqui neste site. Portanto, estas modificações de elementos, modificações visuais de elementos da página que não são instantâneas, não é? Que nós vemos alguma progressão ao longo do tempo, mesmo que em alguns casos seja difícil, não é? Porque são animações muito curtas, coisas de alguns milissegundos, mas nós vemos, não é uma transição instantânea, e isso faz a diferença. Torna as coisas mais naturais, torna os sites mais naturais, torna as animações mais naturais do que se a modificação do elemento fosse instantânea. Não é? Na natureza este tipo de coisas não existe uma modificação instantânea de uma propriedade e portanto parece artificial quando vemos esse tipo de coisas. Portanto, estas pequenas animações são coisas muito simples, não exigem muito código em CSS e acrescentam de facto muito à experiência final. Portanto, vamos ver como fazer este e outro tipo de coisas. Este site era apenas um exemplo, mas em qualquer site, na verdade, que a gente use, ou praticamente qualquer site que a gente use hoje em dia, nós encontramos este tipo de animações dos, não apenas, mas maioritariamente dos elementos interativos. Então vamos ver como fazer isso e vamos começar por ver então as transições em CSS. Estas transições, basicamente, o que é que elas nos permitem fazer? Permitem-nos definir quanto tempo é que uma determinada alteração num valor de uma propriedade CSS, quanto tempo é que deve levar a essa alteração ser efetuada. Imaginem, se a propriedade width, largura de um elemento, tem um valor 50 e em resultado de uma determinada interação, por exemplo de um hover, em resultado do utilizador passar com o cursor por cima desse elemento, nós alterarmos a regra ou aplicarmos uma nova regra que diz que a largura passa a ter 150 pixels, a transição basicamente permite-nos dizer quanto tempo é que deve levar a modificação dessa propriedade de largura desde os 50 pixels até aos 150. Portanto, em vez de ser uma alteração instantânea, nós vamos querer que seja uma coisa progressiva, que demora alguns milissegundos. Tipicamente alguns milissegundos. Estas transições nunca são coisas, ou raramente são coisas para demorarem segundos, porque se demorarem demasiado tempo também passa a ser estranho. Aqui neste link tem a referência para estas transições CSS com mais informação, portanto é a referência oficial. Vamos ver alguns exemplos. Vamos começar por ver um exemplo sem transições. Para ser mais fácil de perceber o efeito visual, por um lado, e por outro também qual é a principal modificação no código CSS que a gente tem que fazer. Portanto, aqui vemos um exemplo típico de um menu horizontal com 4 opções, neste caso, e é muito comum para sinalizar que que os itens são interativos, quando nós passamos o rato por cima, haver uma modificação.
Aqui essas modificações estão exageradas. Portanto, temos várias modificações e visualmente se calhar não são as mais interessantes. Portanto, há uma modificação do próprio retângulo, que passa a ter os cantos redondos. Há uma modificação muito ligeira, pode ser difícil até de perceber, da cor de fundo, passa a ter um tom um bocadinho mais escuro. E há uma modificação da cor do texto, que passa a ser branco, quando passamos o cursor por cima. Há aqui mais uma, quando pressionamos o botão do rato sobre o botão sem o largar, enquanto temos o botão pressionado, vemos que o tom de fundo é um laranja. E portanto, neste momento, estas alterações são instantâneas. Portanto, nós passamos o rato e instantaneamente todos aqueles 3 componentes mudam. Mudam de cor ou mudam de forma. Só para relembrar, como é que nós podemos fazer este tipo de coisas? Bem, temos aqui as regras que na verdade constroem este menu na horizontal, que é um menu baseado numa lista não ordenada, e portanto aqui basicamente temos essas regras para transformar aquilo que seria uma lista, uma coisa vertical, para transformar nesta disposição horizontal. Portanto, isto é código mais ou menos standard, digamos assim. E neste caso também para alinhar os 4 itens e separá-los e espaçá-los entre si. As modificações, quando passamos o rato por cima, são operadas através desta pseudoclasse Hoover. Portanto, temos aqui no fundo a nossa regra, vamos selecionar os LIs que são filhos de well, que por sua vez é filho de nav, e se o LI estiver no estado Hoover, então estas propriedades aplicam-se. Portanto, mudamos a cor do fundo, mudamos a cor do texto, mudamos o raio da borda do elemento. Quando mantemos o botão pressionado, a pseudoclasse é active, e aqui mudamos para uma outra cor, e neste caso mudamos apenas a cor de fundo. E portanto, basicamente é isto que nós temos que fazer para ter estas modificações instantâneas que, como eu disse, são menos naturais, não? São mais são estranhas, por um lado. Por outro lado, outro problema com modificações instantâneas é que é mais fácil do utilizador não as perceber. Como é uma coisa que ocorre muito rapidamente, se não estiver no foco de atenção do utilizador, ele pode não se aperceber que houve ali uma alteração. E às vezes a percepção de que ocorreu uma alteração é uma coisa importante numa interface ou numa página web. Então, como é que nós podemos transformar estas modificações das propriedades CSS de maneira que elas ocorram ao longo de alguns instantes? Aplicamos então as transições. Aqui neste exemplo temos exatamente o mesmo código, mas agora o que é que nós fizemos? Dissemos que os elementos LI, os elementos do menu, não é, que correspondem de facto a estes itens do menu, têm uma transição. E, portanto, basicamente a criação deste efeito de transição em CSS resume-se à adição de uma propriedade ou de um conjunto de propriedades relacionadas. Portanto, neste caso estamos a usar a versão curta, que nos permite especificar vários valores simultaneamente. Portanto, com esta propriedade transition, nós estamos neste caso concreto a dizer que queremos que a propriedade border radius, quando for alterada, queremos que ela demore 0,2 segundos a ocorrer. Estamos a dizer que a propriedade background color, quando for alterada para este elemento, deve demorar 2 segundos. Aqui reparem que estes tempos de transição, em particular a cor de fundo, está exagerada para ser mais fácil de ver isto a acontecer no exemplo. 2 segundos seria, à partida, um tempo de transição excessivo. E com isto, apenas adicionando esta linha, nós chegamos com este efeito.
Portanto, claramente notamos os cantos do retângulo a tornarem-se arredondados, portanto não é instantâneo, é rápido, de 0,2 segundos, mas não é instantâneo. E para tornar de facto óbvio que não é instantâneo, na cor de fundo ela demora 2 segundos a passar deste tom amarelado para este azul. Na cor do texto não aplicamos transição. Portanto, nós conseguimos controlar quais são as propriedades que estão sujeitas às transições e conseguimos controlar mais, conseguimos controlar para cada propriedade quanto tempo é que ela demora a transitar. Portanto, como estão a ver aqui, propriedades diferentes podem ter valores diferentes. Mas, portanto, neste exemplo bastou adicionar uma linha ao nosso código CSS. Como é que nós então especificamos as transições? Há várias propriedades que nós podemos usar. Podemos usar esta que acabamos de ver no exemplo, que é uma propriedade curta, digamos assim, que nos permite definir vários valores que controlam a transição. No exemplo nós não usamos estes valores todos, mas esta propriedade de transição pode especificar todos estes componentes da transição. Há dois que são fundamentais. A propriedade, o nome da propriedade CSS à qual a transição se vai aplicar, e a duração. Quanto tempo é que vai durar? Estes são essenciais, sem isto não existe transição. Mas podemos também, para além disso, especificar aquilo que chama uma função de timing em CSS. Depois vamos ver. Outro nome para isto, outro nome comum para estas funções são funções de easing. Quem já fez animação 2D ou 3D provavelmente conhece estes termos, são os mesmos que se usam em software de animação. Temos ainda a possibilidade de especificar um delay. O delay corresponde a um atraso antes de a transição ser disparada. Portanto, antes dos valores começarem a progredir desde o valor inicial até o final, nós podemos aplicar um delay em que nada acontece. Vamos ver um exemplo em que isto é muito útil para encadear transições, dando no fundo, dando um efeito, criando um efeito de maior complexidade, encadeando transições simples entre si. Também vimos no exemplo anterior que nós podemos definir estes valores para várias propriedades, separando-as por vírgulas. Podemos, separando na mesma linha de CSS, na mesma regra, separando por vírgulas, definir, especificar as transições para propriedades diferentes. Se quisermos usar as versões, as subpropriedades, podemos especificar cada uma destas coisas numa propriedade CSS separada. E os nomes são estes: Transition Property, que faz isso mesmo, não é? Indica qual é a propriedade CSS que nós à qual queremos aplicar a transição. Transition Duration, quantos milissegundos? Milissegundos ou segundos, na verdade. O mais comum eu diria usar a unidade de segundos para especificar a duração. Transition Timing Function, Transition Delay. Se usarmos estas propriedades, podemos na mesma especificar várias propriedades CSS que vão estar sujeitas a transição. Basta aqui separar por vírgulas. Por exemplo, na Transition Property podemos especificar width, vírgula, background color, vírgula, height. Claro, depois temos que fazer, se dizemos que queremos aplicar a transição a 3 propriedades, depois temos que ter 3 valores para cada uma destas outras em que quisermos aplicar. Um ponto muito importante é que nem todas as propriedades podem ser animadas. Há propriedades que não faz sentido animar. E portanto, nessas não podemos simplesmente animá-las, não podemos aplicar transições, ou podemos aplicar, mas o browser não vai fazer nada. A lista de propriedades animáveis está aqui nesta referência,
E, portanto, em caso de dúvida, é necessário vir cá ver se aquilo que estamos a tentar fazer se é possível. Outra forma de ver, vamos procurar aqui, por exemplo, uma propriedade CSS. Outra forma de saber se uma determinada propriedade é animável ou não é vir aqui à referência dessa propriedade e nesta caixinha procurar se ela é animável ou não. Portanto, está indicado aqui alguns no animation. Portanto, nem todas são animáveis. Portanto, quando é que a transição é disparada? A transição é automaticamente disparada quando há uma modificação no valor de determinada propriedade que foi configurada por nós como tendo uma transição. Como é que nós podemos, do ponto de vista do utilizador, do ponto de vista da interação, em que situações é que isso pode ocorrer? A mais óbvia é exatamente no caso do exemplo que eu acabei de mostrar, aplicando pseudoclasses. Não é? As pseudoclasses, no fundo, correspondem a estados do elemento. Esses estados, nem todas, mas a maioria das pseudoclasses estão associadas a estados que dependem de algum tipo de interação do utilizador com o elemento, como o hover, não é? Depende do utilizador passar o cursor do rato por cima do elemento. E, portanto, nesse caso, nós podemos, na pseudoclasse, mudar o nome, mudar o valor de uma propriedade que já tinha sido definida para esse elemento e, portanto, a transição vai disparar nesse caso. Não é? Como vimos no exemplo anterior e neste exemplo é a mesma coisa, não é? Então, temos o hover, aqui estamos a dizer no elemento box, que é esta caixinha, que queremos aplicar transições à largura, altura e cor de fundo. Se no hover nós mudamos o valor da largura, como fazemos aqui para 400 em vez de 50, da altura passa para 150 em vez de 50, e na cor de fundo, que passa para esta cor wheat em vez de red, então quando o utilizador passar o cursor por cima, vamos alterar os valores destas propriedades, como elas estão sujeitas à transição, a transição respectiva vai ser disparada. Então é a forma mais simples de disparar transições. Outra forma é através de JavaScript. E através de JavaScript nós basicamente há duas grandes maneiras de mudar uma propriedade CSS através de JavaScript. Mudando diretamente o atributo style corresponde a modificar o CSS inline do elemento, ou alterando a classe que está associada a um determinado elemento. Se alterarmos para uma classe que modifica uma propriedade que já estava definida pela classe anterior ou que já estava definida para aquele elemento, quer tenha sido através de uma classe ou não, então a transição vai ser disparada. Eu vou só mostrar aqui estes exemplos, embora é possível que possam ainda não perceber completamente o código JavaScript, mas ficam pelo menos já com uma noção de que é possível fazer isso também. Portanto, neste caso, vamos supor que nós queríamos disparar uma transição quando o utilizador clicasse no elemento. Podemos fazer isso com JavaScript. Basicamente temos que seguir aqui dois passos. O primeiro é ir buscar o elemento, digamos assim, selecionar esse elemento e colocá-lo numa variável. Depois é adicionar um listener, uma função que escuta um determinado evento, e neste caso o evento que estamos à escuta é o evento click. E essa função, que é esta aqui, que está definida logo abaixo, o que vai fazer neste caso é modificar uma propriedade CSS através do elemento style e vai modificá-la para um valor aleatório. Neste caso a propriedade width, que é uma propriedade que está sujeita a uma transição aqui no nosso CSS. Portanto, quando o utilizador clica, e cada vez que clica, este código gera uma largura diferente para aquela caixa, mas qualquer que seja a largura, ela está sujeita a uma transição e, portanto, demora sempre um segundo
a passar da largura inicial para a largura final. Portanto, aqui uma modificação feita através de JavaScript. Aqui um outro exemplo, também feito com JavaScript, este aqui um bocadinho mais complicado. Neste caso vou mudar a posição de um elemento. Novamente aqui o código em si não é o mais relevante neste caso. Portanto, vamos na mesma buscar o elemento, neste caso tem um ID, Interactive Ball, adicionamos uma função de listener e aqui basicamente temos que calcular a posição que queremos aplicar e depois mudamos essa posição através de um transform, através de uma propriedade transform que nos permite mudar aplicar uma translação, na verdade, ao elemento. Como esta propriedade transform está sujeita a uma transição, porque nós temos isso aqui no nosso CSS, que queremos que o transform demore 1 segundo e que siga aqui uma determinada regra de time, uma determinada função de easing. Então a mudança de posição vai demorar sempre 1 segundo. Para além disso, também temos uma transição na cor de fundo, que também é mudada aqui pelo nosso código JavaScript para uma cor aleatória. Portanto, são formas, neste caso através de JavaScript, de facilmente criar estas animações. Portanto, na verdade, o nosso código JavaScript, se fosse apenas o código JavaScript, não gerava animação nenhuma. Na verdade, até podemos fazer esse teste rápido, comentando aqui esta propriedade transition. Sem esta transição aqui no CSS, o nosso código que faria é isto, uma coisa muito menos interessante. Cada vez que clicamos aparece um círculo nessa posição com uma cor aleatória, mas isto visualmente é muito diferente daquilo que tínhamos há pouco, não é? E portanto, de forma simples, com transições CSS, nós conseguimos criar este tipo de animações muito mais interessantes. A outra forma é alterar, ainda com JavaScript, mas alterando diretamente a classe que está associada a um determinado elemento. Portanto, neste caso, a única diferença em termos de código JavaScript é que em vez de mudarmos o atributo style, aqui estamos a mudar o atributo class name. Esta é uma das formas de mudar esse atributo. Portanto, passamos, quando o utilizador clica, nós alteramos a classe CSS que está no elemento, que começa por ser a classe box A, passamos para o box B e depois para o box C e depois voltamos ao box A. Portanto, andamos aqui a passar de uma classe para outra. E cada classe, basicamente, aqui tem valores diferentes para a largura, a altura e a cor de fundo, que são as propriedades que estão sujeitas a uma transição definida aqui no nosso código. Aqui há um aspecto que pode ser interessante, que é, em cada classe, na verdade, a transição está definida na classe, na box A, na box B e na box C. Na verdade, na box C não está definida. Na box A e na box B. Isto significa que nós, na verdade, podemos, ao transitar para uma outra classe, para a classe box B, por exemplo, aplicar uma transição diferente da que tínhamos. Portanto, ao fazer esta progressão entre estados, digamos assim, do nosso elemento, podemos aplicar transições diferentes consoante o estado anterior. Portanto, pode ser algo interessante a explorar. Não é? Portanto, a transição não tem que ser sempre a mesma. Pode mudar para o mesmo elemento, ela pode mudar ao longo do tempo. E esta é uma forma de o fazer. Mas de resto, portanto, aqui a transição é disparada também em função da interação do utilizador, que é gerida através de JavaScript. Aqui vamos ver só um exemplo rápido para comparar a versão curta, digamos assim, da especificação de transição com a alternativa, com a versão não é mais longa, mas a versão que usa as várias subpropriedades relacionadas com a transição. Portanto, como já tínhamos visto, podemos
usando uma só propriedade transition, definir controlar vários aspectos da transição, portanto, definir a propriedade, o tempo e o delay. Os dois fundamentais são o número da propriedade e o tempo que a animação demora. Os outros valores são opcionais. E separando por vírgulas podemos definir, então, podemos controlar a transição para cada propriedade. E portanto, neste caso é isto que temos. Nesta primeira caixa estamos a definir que a largura, a altura e a cor de fundo têm transições e portanto quando passamos o rato por cima aquelas três propriedades mudam e cada uma delas muda com características ligeiramente diferentes. Aqui podemos já ver o efeito do delay. Reparem que a largura da caixa não aumenta imediatamente quando eu passo o cursor por cima. Ela demora meio segundo a ser disparada. Demora 1 segundo a ser disparada. E isto já nos permite fazer aqui um pequeno encadeamento de animações, porque primeiro a caixa cresce e só quando termina de crescer, e meio segundo depois, de crescer para baixo, é que cresce para o lado. Portanto, nós podemos, com o delay, controlar este encadeamento. Na segunda caixa, estamos a especificar a transição, mas com subpropriedades separadas. Portanto, primeiro definimos qual é a propriedade, é a largura, depois definimos qual é a duração, meio segundo, e depois o delay, meio segundo. Portanto, a caixa demora meio segundo até disparar a transição na largura. Reparem que na altura, neste caso, na segunda caixa, não existe transição na altura da caixa e, portanto, quando passamos o rato por cima, não há transição, há uma modificação instantânea da altura. Mas, portanto, isto, no fundo, fica ao nosso critério qual destas versões é que a gente usa. Elas são equivalentes. Relativamente à função de easing, a função que nos permite controlar a velocidade ou as várias velocidades da animação, o que é que significa essa função? Nós podemos pensar numa animação como algo que modifica uma propriedade espacial. Não tem que ser espacial, mas é mais fácil pensar deste modo. Portanto, há uma modificação, uma propriedade espacial, por exemplo, a largura, que passa de 50 para 100 pixels. Nós podemos pensar que essa animação, essa transição tem uma determinada duração e, portanto, nós podemos pensar na duração como algo que varia entre 0 e 1. Vamos supor que a animação, de facto, em 5 segundos. Mas nós podemos convertê-la para valores entre 0 e 1, como se fosse uma porcentagem. 0 e 1, 0 a 100%. E dizer, ok, isso é a passagem do tempo. O tempo vai progredir de 0 até 1, ou de 0 até 100%, que corresponderia numa transição específica de 0 a 5 segundos. E, claro, nós sabemos que o tempo progride de forma linear. Uma animação ou uma transição, se nós não disséssemos mais nada, a progressão espacial seria também linear. Ou seja, se eu estiver a meio do tempo da animação ou da transição, estarei também a meio da progressão espacial. Concretizando, se a animação tem 5 segundos, vai de 0 a 5 segundos, eu estou no 2,5 e se espacialmente a largura da caixa vai variar de 50 até 100 pixels, e se eu estou a meio do tempo, então a caixa vai ter 75 pixels. Vai estar a meio da transição, a meio do valor entre 50 e 100. E, portanto, uma animação linear seria representada por uma função deste género. É uma linha. É uma linha e é uma linha que vai de 0, 0 até 1, 1. Aqui o 1 são valores normalizados que correspondem no eixo horizontal ao limite do tempo e no eixo vertical ao limite
espacial ao valor final, digamos assim. Mas nós podemos, estas funções de timing basicamente o que nos permitem é redefinir esta linha e transformá-la numa curva, por exemplo, uma coisa destas. Que tipo de animação é que uma curva destas representaria? Portanto, aqui temos na horizontal a passagem do tempo, onde a passagem do tempo é linear, e o que é que acontece essencialmente até este ponto? À medida que o tempo progride, espacialmente a animação progride devagarinho. Portanto, significa que no início nós visualmente vamos ver o elemento animado de forma lenta. Ele começa devagarinho, começa a andar devagarinho e vemos que ele começa a acelerar. E depois há aqui uma zona em que tem uma velocidade mais ou menos constante. Não é? Há aqui uma zona que corresponde mais ou menos a uma linha tal como estaria aqui. Mas quando se aproxima do final do tempo, vemos que ele começa espacialmente, começa a haver cada vez menos diferença. Portanto, ele começa a andar devagarinho novamente, começa a abrandar. Portanto, aqui temos uma animação que começa devagarinho, acelera, tem uma velocidade constante durante alguns instantes e depois, antes de chegar ao fim, começa a desacelerar, começa a abrandar. Isto faz com que as animações sejam mais naturais, em vez de termos um movimento linear, porque os objetos na natureza também nunca se deslocam de forma linear desta maneira, não é? Têm inércia, não conseguem, não aceleram instantaneamente, nem param instantaneamente. E portanto, ao criarmos este tipo de animações, elas tornam-se um bocadinho mais realistas, mais naturais. Para compararmos estas funções, eu tenho aqui um exemplo que tem várias, não tem todas, as funções de easing, são essas funções, ou as funções de timing, para usar a nomenclatura de CSS, são essas funções que nos permitem, no fundo, definir qual é aquela curva. Só para vermos aqui algumas diferenças, em alguns casos é difícil de perceber a diferença. Isto é o default, já agora o default não é linear, o default é já este, não tenho a certeza se o default é um is in out, se é só um is, mas o default é um destes dois e não é linear, portanto ele começa devagar, já não é uma coisa totalmente artificial. Aqui temos o is, aqui temos o is in, o is out, is in out. Este is in e is out, a diferença é se o objeto, o elemento começa devagarinho e depois acelera e mantém velocidade constante até ao fim. Será o is in, ou o contrário, se o objeto começa com uma velocidade linear e depois só quando chega ao fim é que começa a abrandar. O is in out tem as duas coisas, portanto é semelhante à curva que estava no gráfico anterior. Aqui sim o linear é a velocidade constante do início ao fim. E depois há também aqui umas variantes com passos. De facto não temos assim uma animação, mas é quase como se tivéssemos ali que dessemos passo a passo, a animação progredisse passo a passo, em passos discretos. E depois aqui uma forma genérica, definida através de uma curva de Bézier. Uma coisa importante em todos estes, se virmos o nosso código, nós estamos aqui a fazer para cada uma destas caixinhas a definir uma transição diferente. Se repararem, a única diferença na transição é a função de timing, que é este terceiro valor. Portanto, esta primeira não especifica, portanto é um default. A segunda especifica a função is, depois is in, is in, out, linear, steps e uma cubic Bézier. Vamos já ver depois como é que podemos chegar a estes valores. Mas reparem que, de resto, todas elas têm a mesma duração. A função de timing, a função de easing, não altera a duração da animação, apesar de poder parecer, aqui quando passamos o rato, pode parecer que algumas destas animações demoram tempos diferentes a terminar, mas não. As caixas chegam ao limite todas ao mesmo tempo, ao final de um segundo. É só uma questão de percepção. Pelo facto da velocidade não ser linear, parece que a duração é diferente em algumas destas animações, mas de facto não é.
Portanto, com estas funções nós podemos criar aqui animações um bocadinho mais naturais. Antes de vermos, se calhar podemos ver já a função de timing. Na verdade estava aqui um link. Nós temos estas funções de timing pré-definidas que correspondem a curvas bem definidas e podem procurá-las depois na referência. Mas se quisermos ser nós a desenhar a curva, podemos ser nós a querer desenhar esta curva. Entre este ponto 00 e o ponto 11 nós podíamos desenhar a curva que quiséssemos, desde que isso fosse uma função. Nós podemos fazer isso através desta função cubic-Bezier, como se estivéssemos a desenhar uma curva de Bezier, não é? Com 2 pontos e 2 pontos de controle para puxar a curvatura num sentido ou noutro. Existem vários sites na web que nos permitem fazer isso. Este é um que eu espero que não esteja a funcionar, não verifiquei, mas há vários outros que nos permitem basicamente fazer isto, desenhar a curva. Desenhar a curva basicamente consiste em controlar os pontos de controle, em puxar os pontos de controle, porque os pontos inicial e final estão fixos, não é? 00 e 11. E depois, com isto, nós podemos simplesmente copiar, portanto, neste caso, neste site, cada vez que mudamos aqui, ele automaticamente atualiza aqueles pontos. Portanto, só temos que depois copiar este código para o nosso CSS. E se procurarem Cubic Bezier Web Tool, encontram vários sites parecidos com este. Portanto, não temos que gerar estes valores manualmente, não temos que fazer cálculos para gerar isto. Temos estas ferramentas para nos ajudar. Aqui vou só mostrar, para acabar, mostrar alguns exemplos concretos de coisas que a gente quer tipicamente fazer recorrentemente. Portanto, do ponto de vista de controle das transições, não há assim nada de muito novo agora. São exemplos apenas um bocadinho mais complicados para mostrar algumas situações comuns. Uma delas tem a ver com este encadeamento de transições. Portanto, neste caso, o que é que temos aqui? Temos uma caixa aqui em cima, na verdade temos duas, não é? Uma em cima e aqui outra em baixo, que têm animações diferentes. E na de cima temos este tipo de animação. Quando o cursor entra dentro da caixa do contentor, que é esta aqui, esta caixa container, que tem várias outras caixas lá dentro, as caixinhas filhas vão aumentando de tamanho, progressivamente, cada uma delas. Como é que fazemos isto? Encadeando transições com o delay, basicamente. Portanto, nós temos aqui a definição da nossa box, são estas caixinhas no interior. Temos também aqui o container, só para definir aquela borda, para ser fácil de ver. Como é que nós disparamos transições neste caso? Definindo o hover sobre o container. Reparem que eu passo o cursor por cima do container, não por cima de nenhuma destas caixinhas interiores. Portanto, eu posso ter esta construção. Eu quero selecionar os elementos que têm a classe box, que são descendentes de um elemento que tem a classe container e que está no estado hover. Reparem na construção, o hover está aplicado ao container e não à caixa interior. Se isso acontecer, eu vou, no fundo, com esta regra, eu estou a mudar a altura de todas as caixas que estão dentro de um container que tem o hover. E, portanto, se essas caixas tiverem uma transição associada, essas transições vão ser disparadas. Que transições são essas? Essas transições estão definidas aqui caixa a caixa. Portanto, é basicamente a transição de altura com 0,5 segundos de duração em todas elas. Qual é a diferença de uma caixa para a outra? É o delay. A primeira caixa começa imediatamente a transição, a segunda espera meio segundo antes de iniciar a transição, a terceira espera 1 segundo antes de iniciar a transição e por aí fora. Esta espera corresponde à duração da transição, de maneira que isto parece uma animação encadeada, não é? A primeira transição termina, começa a segunda termina, começa a terceira e por aí fora. Portanto, parece uma coisa encadeada, mas na verdade não é, elas são todas independentes.
só que como tem um delay que foi calculado por nós para parecer que estão encadeadas. Na caixa de baixo temos uma coisa um bocadinho diferente, parecida, mas um bocadinho diferente. Portanto, neste container 2 temos uma série de caixas também, mas aqui quando passamos o cursor por cima, quando ele entra temos este efeito que é igual, mas quando sai, reparem na diferença. Quando sai, a transição de saída é diferente da transição de entrada. Como é que nós fazemos isto? Aqui temos pensado de maneira um bocadinho diferente. Portanto, nós queremos transições diferentes para a entrada e para a saída. Portanto, temos que definir uma transição quando este container 2 não tem o hover. E isso é a transição de saída. Se ele não tiver o hover, estamos na transição de saída. Se ele tiver o hover, então estamos nesta transição de entrada. Portanto, como é que fazemos isso no nosso código? É relativamente simples. Portanto, para o segundo container, temos na mesma aqui a borda, neste caso a vermelho. Temos na mesma aqui o hover para alterar a altura de todas as caixas no interior. E temos as transições para cada caixa. Mas reparem que aqui estas transições estão aplicadas apenas ao container 2 que tem o hover. Okay? Que não foi necessário neste caso anterior, porque no caso anterior a transição de entrada era igual à de saída. Aqui, como elas são diferentes, nós temos que explicitamente dizer que só queremos estas transições nas caixas interiores no estado em que o contentor tem o hover, portanto é na transição de entrada. E aqui temos o mesmo mecanismo, portanto duração de meio segundo e delays de meio segundo, vão somando. Como é que dizemos qual é a transição de saída? Temos aqui esta regra. Todas as caixas que estão dentro do container 2 têm esta transição. E reparem que aqui nesta transição não há delays. Esta regra só está em efeito se o cursor não estiver dentro da caixa contentor. Portanto, quando o cursor sai, é esta transição que vai ser aplicada. Quando o cursor entra para dentro do contentor, são estas transições todas que vão ser aplicadas. Portanto, são estas transições individuais. Portanto, é assim que nós conseguimos este efeito de transição de entrada diferente da transição de saída. Este é um exemplo que aqui está aplicado a esta sequência de caixas, mas que é um exemplo mais ou menos comum. Nós queremos de uma transição de entrada diferente da de saída. Um outro exemplo que pode ser feito de muitas maneiras, mas que eu aqui defini, encontrei esta forma. Portanto, para criar este efeito parecido com aquele que temos no site. Ter aqui uma série de imagens, neste caso aqueles dois personagens que estão sempre a olhar para o cursor do rato. Na verdade, eles estão a olhar não para o cursor, mas para um quadrante onde está o rato. E os quadrantes estão aqui explicitamente marcados com este tracejado. O tracejado é só mesmo para marcar os quadrantes neste exercício, digamos assim. Não é absolutamente necessário. Como é que podemos fazer isto? Reparem que aqui nós queremos também transições, porque podemos fazer isto com imagens, que é como está feito, não é? Com imagens de fundo diferente, com 4 imagens, e quando o cursor muda de um quadrante para o outro, mudar instantaneamente a imagem. Mas aí perdia-se este efeito, esta movimentação, aquilo que parece quase uma animação do olho, ou dos olhos dos dois personagens. Portanto, estamos a aplicar transições. Como é que aplicamos estas transições? Bem, aqui a solução foi criar um contentor com 4 quadrantes, e os 4 quadrantes são estas divs. Eu aqui chamei-lhe Hot Area para designar uma área interativa, e depois cada um tem uma classe para designar se é o quadrante no topo à esquerda, no topo à direita, em baixo à direita, em baixo à esquerda. E há aqui também uma outra div que tem o main content. E na verdade é esta main content que tem o fundo, que tem a imagem.
Porquê que estas aparecem primeiro? Porque nós vamos querer aplicar uma alteração a um elemento que é irmão de um outro. E como os seletores de CSS, em CSS, o seletor de irmãos só funcionam para a direita, estas áreas interativas têm que aparecer acima, aqui no HTML. Porque na árvore acima significa que estão à esquerda, não é? E portanto estas áreas interativas estão definidas de forma, vamos ver aqui o CSS, tem um posicionamento absoluto, como já vimos noutros exemplos, tem um posicionamento absoluto e tem uma dimensão que é 50% do contentor. E quando passamos o rato por cima, podemos ver aqui, quando passamos o rato por cima de uma dessas áreas, e para cada uma delas temos aqui um código, uma regra diferente, o que nós estamos a fazer é a selecionar o irmão main content de uma hot area que tenha o hover por cima, que tenha o rato por cima, que está no estado hover. Portanto, nós vamos modificar o main content mediante o estado hover de uma destas hot areas. E aqui a modificação é simplesmente mudar o background image. Mudamos para uma imagem diferente. E fazemos o mesmo para cada uma delas. E depois o que temos, a transição, está simplesmente aqui. Portanto, no main content temos uma transição que diz que a cor de fundo, desculpem, a imagem de fundo deve demorar meio segundo. E daí este efeito, em quase que se parece que o olho está a mover. Há aqui mais um aspecto importante, que é estes index. Como estas, na verdade, o conteúdo do main content está por cima destas hot areas. E, portanto, numa situação normal, o hover não seria aplicado a estas hot areas, porque elas estariam por baixo de um outro conteúdo. E estavam por baixo, o hover não passaria, digamos assim. No fundo, o que queremos fazer é inverter no fundo estas layers, digamos assim, e isso pode ser feito com estes index, de maneira a puxar estas hot areas para cima do main content, mas como elas são transparentes, nós vemos na mesma o que está por baixo. Outra coisa que aqui é menor, mas pode ser também interessante noutras situações, é o facto de, quando a página carrega, o main content na verdade é configurado com 4 backgrounds, com 4 imagens de background. Estas imagens de background, elas sobrepõem-se, portanto nós só vemos uma. Porquê é que isto é feito assim? Isto é só para forçar o browser a descarregar imediatamente as 4 imagens, de uma só vez. De maneira que logo da primeira vez que o utilizador interage com cada um destes 4 quadrantes, o browser já não tem que descarregar a imagem porque ela já foi descarregada. Portanto, é simplesmente para tornar a interação um bocadinho mais fluida. Mas, portanto, é uma forma de criar estas transições em irmãos, em elementos irmãos de elementos interativos. Neste caso não é a única maneira, mas é uma forma de o fazer. E é uma construção mais ou menos comum também em CSS. Para finalizar esta questão das transições, só mencionar eventos. Portanto, isto implica o uso de JavaScript, portanto, não é uma coisa que possamos ver em grande detalhe neste momento, mas é possível, através de código JavaScript, saber quando uma transição terminou. Se quiséssemos ter alguma lógica computacional que dependesse de uma transição chegar ao fim, podíamos fazê-lo. Aqui neste exemplo, novamente o código não é muito importante. Basicamente temos aqui umas transições que estão a ser, digamos assim, controladas por JavaScript. Portanto, cada vez que clicamos na box A, há aquela modificação da classe, como já vinha de um outro exemplo,
Mas para além disso, nós escutamos o evento de fim de transição nessa box A, que é esta primeira aqui, que está em cima. E quando ela chega ao fim, no fundo, disparamos uma transição na box C. Desculpem, na box B. Isto no fundo é equivalente a uma alternativa a fazermos isto, neste caso concreto, a encadearmos transições. Portanto, o exemplo não é propriamente o mais útil desse ponto de vista. Mas é simplesmente para ilustrar o facto de nós podermos em código escutar estes eventos de final de transição e fazer qualquer coisa em função disso. Aqui o qualquer coisa é mudar visualmente um outro elemento, mas podia ser disparar uma lógica computacional, disparar uma ligação de rede ou qualquer coisa desse género. E sobre transições é isto.